Olá, mestres gurus. Vamos à nossa última aula de laudos periciais. Terça-feira encerramos a disciplina. Espero que tenham aproveitado, que tenham adquirido bastante conhecimento no decorrer. Na terça-feira planejamos uma revisão e depois a V2, que estará no site. Bom, vamos falar um pouquinho nessa aula sobre prática forense na perícia. O que é a prática forense? Nada mais é do que a aplicação de técnicas científicas dentro de todo o processo. Essas práticas elas vão envolver pesquisadores especializados, ou no caso do penal, criminalistas que localizam vestígios. Esses vestígios só podem proporcionar as provas conclusivas quando são testados em laboratórios. Ela tem avaliação quantitativa. Né? Alguns dos vestígios encontrados não podem ser vistos a olho nu. E aí a ciência forense utiliza até mesmo testes de DNA para julgamentos de acusações mais complexas e uma série de solucionamento de assassinatos. Mesmo que aparentemente não existam pistas, a presença física sempre estará presente em objeto, local ou até mesmo em outra pessoa. E é comum, né, nós visualizarmos esse tipo de prática em casos que tem a repercussão na mídia, que a mídia faz o acompanhamento, né? É utilizado recursos para verificar vestígios de sangue, mesmo quando o ambiente foi limpo, né? Mesmo, como já comentado, os testes de DNA. Esses procedimentos realizados na perícia envolvem atos de juiz, de advogado, o autor, assistente técnico do advogado do réu e o assistente técnico do perito do juízo. E aí nós temos, né, a descrição das atividades. O juiz é o julgador, né? Ele vai determinar a sentença, ele vai determinar se é culpado ou inocente, se houve a quebra, né, da tripartite do direito, né, ele vai nomear o perito, ah, ele vai solicitar a realização de provas, podendo ser documental, pessoal, pericial. O perito ele vai tomar o conhecimento dessa notificação, dessa nomeação, o tipo de ação proposta, qual que é, né, a dúvida imposta pelo juiz, né? Ele vai elaborar o laudo pericial de uma forma científica, seja na esfera criminal, seja na esfera civil, né? Os assistentes, ele vai comunicar os assistentes técnicos o dia, a hora da vistoria e o objeto da lide. A lide nós vamos falar dela mais para frente, no próximo tema. Ele vai vistoriar o local, vai descrever, fotografar, né? O advogado, ele ajuiza, ele concorda ou contesta a ação, né? Requer as provas, parcial e outras, ele indica assistente técnico, e aí ele formula os quesitos. O assistente técnico, ele já é mais parcial dentro do processo da perícia, que ele vai ali, na hora de formular os quesitos, né, tentar favorecer a sua parte. Então ele assessora a parte que o contratou na formulação dessa requisitação. Ele mantém-se em contato com o perito e procura atendê-lo quando ao fornecimento de informações e documentos, acompanha os trabalhos periciais, comenta, criticando ou não o laudo elaborado pelo perito. Agora nós vamos falar da lide, né? O que é a lide da questão do processo? Ela é considerada, para a maioria dos juristas, como um elemento essencial ao processo penal. É a prática
de determinado delito faz surgir para o Estado o direito de punir o criminoso, porém, contraposto a ele, existe o direito de liberdade para o indivíduo. Então, em consideração a essa prerrogativa, né, do ser humano, o direito penal é de coação indireta, ou seja, para que o Estado aplique a pena é necessário que um órgão imparcial, que seja o judiciário, descubra a verdade dos fatos por meio da consideração dos argumentos das acusações e da defesa. Na prática de um delito, ele vai nascer o litígio. É a discordância entre as partes, sendo o autor ou o réu, que compõe o processo judicial, entre o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do acusado. Esse litígio, ele transpondo para o processo penal, vai se transformar na lide, que consiste em um conflito de interesses. Então, não diz nada mais é do que o conflito de interesses entre a acusação e a defesa. Uma parte vai exigir a punição, né? E a outra resiste a essa pretensão de punir. Vai de encontro ao direito de liberdade. O réu tem a possibilidade simplesmente de confessar a autoria. Bom, falamos sobre algumas formas de perícia, né? Perícia em insalubridade, periculosidade, a perícia de ergonomia. Agora vamos falar sobre o nosso último tema, a perícia ambiental. Ela tem como objetivo a diligência sobre o dano ou ameaça ao meio ambiente. As lides envolvendo questões ambientais devem ser amparadas sempre na legislação ambiental vigente no âmbito federal, estadual e municipal. Faça as suas especificidades. Geralmente é formado equipes multidisciplinares de profissionais com diversas especializações, né, para que eles tenham conhecimentos diferentes e que os seus conhecimentos se complementem no quesito do meio ambiente, para assim conseguir melhor esclarecer os fatos. E quais fatos são esses? E aí nós temos uma série de fatos, como derrames de óleo, derramamentos de óleo, contaminação de sítios, contaminações por radiações, contaminações por lixões e aterros sanitários, sendo clandestino ou sendo eles possuindo alvará de funcionamento, a poluição hídrica, a poluição sonora, como volume alto, ou decibéis acima do limite de tolerância permitido, né, sendo mais técnico, degradação ambiental por uso inadequado dos recursos naturais, poluições afetadas por poluição acidental, controle e monitoramento ambiental inadequado em empreendimentos, auditorias ambientais, ocupação em unidades de conservação e demais áreas protegidas, diagnóstico do meio físico, biótico e socioeconômico, análise do parecer técnico do estudo de impactos ambientais ou do relatório de impactos meio ambiente, análise de parecer técnico para o licenciamento ambiental, análise e parecer técnico de programas, projetos e planos ambientais, análise de metodologia dos impactos ambientais, análise do programa de recuperação de áreas degradadas, valoração econômica, recuperação, a mitigação e a compensação para danos causados no meio ambiente, avaliação de recursos e relatórios de controle e monitoramento ambiental, a modelagem hidrodinâmica em meio terrestre e aquático. E essas perícias, elas ambientais, elas vão apresentar conceitos e normas jurídicas que vão orientar a importância da preservação do meio ambiente, especialmente no campo, no tocante da ação civil pública.
que é o principal meio processual de defesa para o meio ambiente, assim como a principal fonte de demanda para as perícias ambientais. E esses conflitos ambientais da crescente concentração populacional aliado ao modelo de desenvolvimento econômico que compromete o equilíbrio ecológico e, consequentemente, a nossa qualidade de vida. E tem gerado-se demandas judiciais cada vez mais complexas envolvendo questões ambientais. E o esforço para proteger o meio ambiente e achar uma resolução, né, a maioria das vezes vão resultar em um custo alto, tanto ambiental quanto social. E isso tem demandado a construção de teorias, princípios, métodos, instrumentos inovadores, tanto na área do direito quanto nas diversas áreas de conhecimentos que vai ter relação com o meio ambiente. E trata-se de uma atividade em que o profissional de relevante interesse social e de natureza complexa, exigida uma prática que seja multidisciplinar, com várias atuações de campos específicos. Assim, é necessária a atuação de profissionais altamente qualificados no trato dessas questões, além de estudos e pesquisas que vai fundamentar e vai desenvolver os aspectos jurídicos, teóricos, técnicos e metodológicos. E quando falamos do cálculo do dano, né, a valorização econômica, o bem ou serviço ele constitui um valor ambiental e pode ser mensurado através de preferência individual pela preservação, conservação e a utilização desse bem ou serviço. E através da disciplina de economia do meio ambiente, os especialistas ambientais vão elaborar o processo de mensuração ou cálculo do bem ou serviço ambiental através de diversas metodologias. A crescente conscientização a respeito da degradação do meio ambiente, bem como a exaustão de recursos naturais, serve como base para o laudo pericial ambiental, bem como para a decisão de um magistrado. E pode ser objeto de valorização econômica, como parque ecológico, reservas minerais, passivos ambientais, perca de diversidade, danos à saúde de ambiente poluído ou poluição acidental, perda de quantidades e qualidades de produção, e a partir dessa degradação ambiental, patrimônio público ou privado. E a valorização ambiental econômica, ela vai basicamente compreender três tipos. O primeiro tipo é a valorização do meio ambiente, em particular recursos naturais. Segundo, a valoração de impactos ambientais, podendo ser tanto positivo quanto negativo. E a valorização das medidas mitigadoras ou compensatórias, medidas que vão diminuir o impacto, né, ou compensar esse impacto. Bom, Urus, com isso finalizamos a nossa matéria de laudos periciais. Espero que vocês tenham adquirido bastante conhecimento, que tenham compreendido muito bem sobre o assunto. Na terça-feira faremos uma revisão breve, né? E aí nós concluímos e fechamos a nossa disciplina de laudos periciais. Então, até breve.